Não, isso eu não. Não ponha pra você, é pra mim. A nossa altura. Dia a todos, nesta manhã festiva, em que nós temos a alegria de receber o nosso amigo, expositor muito conhecido e apreciado, José Raul Teixeira. Ele é formado em Física pela Universidade Federal Fluminense e ele tem pós-graduação em Metodologia do Ensino da Física, nessa mesma universidade na qual ele é professor. Ele, como espírita, em Niterói, ele fundou, em 1980, a Sociedade Espírita Fraternidade. É diretor dela. E essa obra espírita tem um departamento assistencial, Remanso Fraterno, que desenvolve um trabalho de assistência a crianças socialmente carentes lá da região e seus familiares, e apoia-as material e moralmente. Raul Teixeira é muito conhecido no movimento espírita e esse renome é responsável por muitos de vocês estarem aqui hoje, superlotando o nosso auditório. Ele já visitou todos os estados do Brasil e dezenas de países, levando a mensagem espírita. Hoje mesmo ele viaja, mais tarde, para Portugal, onde vai participar de um congresso espírita. É esta pessoa admirável que está conosco hoje. E ele é médium e tem muitos livros psicografados por vários autores espirituais, e nós pudemos, a nossa livraria, oferecer a vocês. Podemos citar Educação e Vivências, pelo Espírito Camilo, Vereda Familiar, pelo Espírito Teresa de Brito. Em Nome de Deus é o último livro, não é, Raul? É o mais recente. Ah, sim, não é o último, não. Esperamos que não. É o mais recente. Caminhos para o Amor e a Paz, enfim, são muitos títulos, através dos quais os amigos espirituais, utilizando a mediunidade do nosso Raul Teixeira, nos brindaram com conhecimentos, alertas, estímulos à prática do bem. Não queremos tomar o tempo do nosso orador da manhã, que há muito tempo não nos visita, talvez em parte por culpa nossa. Olhávamos de longe, acompanhávamos a sua trajetória, mas fazia muito tempo que ele não vinha aqui a Campinas. E hoje é uma alegria para nós, e eu quero agradecer a Ana Maria Beira de Amparo, porque foi graças a ela que nós conseguimos a vinda do Raul Teixeira. O nosso agradecimento. Bem, caro Raul,
A palavra é sua, mas nós vamos fazer uma prece. Você certamente já está amparado espiritualmente, com os seus amigos espirituais, mas nós todos aqui precisamos nos preparar. A nossa mente é como um campo onde vão ser lançadas sementes, ideias, que devem frutificar em atos em nossas vidas. Então, roguemos a Deus. Ó Pai, em primeiro lugar agradecemos tantas bênçãos que temos recebido, e mais esta manhã. Ó Pai bondoso, permite que o nosso pensamento esteja livre de injunções, que estejamos atentos, que possamos escutar com os ouvidos e com o coração, para que os ensinamentos aqui transmitidos se tornem, Senhor, com a Tua permissão, frutos de paz, de amor em nossas vidas e ao nosso redor. Graças, Senhor, que mais pessoas pelo mundo todo possam ter também ambientes assim e oportunidades como esta. Graças, Senhor, envolve-nos através desses mensageiros espirituais, em nome de Jesus. Envolve-nos a todos nesta manhã, para que sejamos o solo bem receptivo para a mensagem que nos envias. Graças, Senhor. Com a palavra, caro Raul Teixeira, a casa é sua. Meus queridos irmãos, que Deus nos guarde, oportunizando-nos bênçãos de paz em nossos corações. O amigo celeste, rodeado pelos discípulos, conversava a respeito da vida, das suas peripécias, de tudo quanto nos é necessário fazer para vivermos bem na terra. E em meio à sua locução, referindo-se ao amor ao próximo, um dos seus discípulos ergueu a voz e lhe perguntou: Mestre, mas afinal quem é o meu próximo? E o homem de Nazaré, que podia responder de pronto: nosso próximo é fulano, é Beltrano, é esse ou é aquele, contou-lhes então que um homem descia de Jerusalém para Jericó. E na estrada foi assaltado por bandoleiros que o roubaram, que o agrediram fisicamente e o deixaram tombado à margem do caminho. Logo mais por ali passará o sacerdote do templo de Salomão. Olhará o homem tombado e passará de largo. Em seguida virá um levita, que tão engolfado se achava com suas próprias questões, que deu de ombros deixando o homem permanecer ali. E mais tarde, por aquela estrada passará um cavaleiro, e esse homem descerá da montaria, verificará o que se passa com o homem caído, e retirando do alforge vinho e azeite de oliva, tratou-lhe as feridas, mas não se conformou. Colocou sobre a cavalgadura e levou a uma estalagem.
ficou ali com ele todo o tempo. E no dia seguinte, ao despedir-se do estalajadeiro, pagou-lhe 2 dinheiros, afirmando que se alguma despesa a mais houvesse com aquele enfermo, ao retornar do seu percurso, o ressarciria. Jesus Cristo se dirige então aos amigos que o escutavam atenciosos e lhes pergunta: quem dos 3 mostrou-se próximo do homem caído? E não houve dificuldade em se identificar o cavaleiro. Quantas vezes já teremos passado por essa parábola conhecida como a do bom samaritano? E porque já passamos variadas vezes, certamente concluímos haver compreendido o seu teor, haver captado a sua essência, porque era através dessa narrativa, dessa história, que Jesus Cristo desejaria dizer aos discípulos quem era o nosso próximo. Mas os espíritos do bem, atidos à questão apresentada por Allan Kardec, de que a doutrina espírita é de livre exame, certamente tratará o Evangelho com essa característica de livre exame. Cada mente que mergulhe nas páginas de luz do Evangelho de Jesus, certamente absorverá de acordo com a sua maturidade, com a sua capacidade de percepção, de aprofundamento de questões. E por isso decidiram esses benfeitores da doutrina espírita nos trazer de volta a parábola do bom samaritano, para que dela possamos retirar alguma coisa a mais, que possa servir às nossas próprias existências, além dessa concepção de quem é o nosso próximo. Porque quando Jesus Cristo é indagado a respeito disso, quem é o meu próximo, ele faz questão de descrever que um homem descia de Jerusalém. Começa por aí a primeira questão. O primeiro aprofundamento feito pelos espíritos do bem, para nos mostrar que Jesus Cristo não citou o nome do homem que descia. Não se referiu à sua família, tampouco à sua condição social. Não disse sequer de onde vinha. Só falava que ele descia de Jerusalém, mas a sua procedência, onde nascera, o mestre não se refere. Se era gordo ou magro, ou alto ou baixo, também nenhuma referência a respeito. Se era ele o dono dos recursos roubados, ou se era ele o empregado a serviço do patrão, também não se sabe. O que se sabe é que era um homem, mas não era um homem propriamente do sexo masculino, não era questão de gênero. Era um ser humano ao qual Jesus Cristo se reportava. É natural pensarmos que numa sociedade como a judaica, aquela época, uma mulher não sairia montada para viajar a lugar algum. Então se depreende que era um homem do sexo masculino. Mas a parábola nos dá aso a pensar no homem, na criatura humana, tão somente no ser humano. Mas logo a seguir, Jesus afirma que esse homem descia de Jerusalém para Jericó. Mas curioso é que poderíamos pensar a princípio na mera questão geográfica, porque Jerusalém está a cerca de 1000 metros
acima do nível do mar Mediterrâneo. Enquanto Jericó se encontra a quase 240 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Então, certamente, ao lermos a parábola, já teríamos compreendido que Jesus Cristo estava falando que alguém descia geograficamente. Mas ele, em outras ocasiões, afirmou que um homem seguia, que um homem viajava, que um homem rumava, que um homem ia. Mas nesse quesito, ele faz questão de afirmar que o homem descia de Jerusalém para Jericó. E ele escolheu a dedo as duas cidades de sua história, porque Jerusalém era tida e havida pelos hebreus como sendo a cidade sagrada por excelência. Era ali, sobre o monte Moriá, ao norte de Jerusalém, que o rei Salomão erguera seu templo famoso. Jerusalém passara a ser o lugar onde morava Yahvé, aquele que é o Deus de Isaías, de Isaac e de Jacobo. Era exatamente ali, em Jerusalém, o locus sagrado dos judeus. E, pensando nisso, Jesus Cristo faz questão de afirmar essa excelência de Jerusalém, para que pudéssemos comparar com Jericó, que era a cidade dos negócios, dos câmbios e dos cambistas. Era onde tudo se comprava, tudo se adquiria, do bom ou do ruim. Era Jericó onde moravam as criaturas mais ricas, mais poderosas da época. Poderia se comparar Jerusalém a Meca para os islâmicos, ao Vaticano para os romanos. Era um lugar sagrado para aqueles que cultuavam a figura emblemática do Deus dos exércitos. Enquanto que Jericó era a cidade de Mamon, era a cidade dos negócios, era a Manhattan daquela época, a São Paulo, a Tóquio, comparando-se à importância financeira e econômica. Então, Jesus Cristo deixava esse sentido espiritual ao dizer que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Afirmava que aquele homem deixava as coisas espirituais na busca das coisas do mundo. Descia vibratoriamente, descia espiritualmente, como ocorre todas as vezes que abrimos mão das coisas da alma em busca das coisas do mundo. Esse era um outro sentido para ele fazer questão de afirmar, tanto no arameu, quanto nas traduções gregas, quanto na Vulgata Latina, o verbo é o mesmo, o homem descia, literalmente, e descia espiritualmente. E como toda criatura que desce espiritualmente, que sai do nível do equilíbrio espiritual e desanda na busca daquilo que vai ficar, da riqueza que o ladrão rouba e que a ferrugem consome e a traça corrói. Todas as vezes que alguém envereda por uma trajetória assim, costuma ser assaltado pelas próprias tormentas da auto-obsessão, a ambição deslavada, desmedida. Costuma ser assaltado a partir daí do processo de autoperturbação, pelo processo da heteroperturbação.
as entidades que se aglomeram ao redor do nosso psiquismo e que se valem de nossas intenções materialistas, fúteis, para nos causar problemas, para nos roubar a paz, para nos ferir a alma com seus lancetes de sombra. Então Jesus Cristo situa esse homem que deixava as coisas sagradas em busca das coisas mundanas. A esse homem que descia de Jerusalém para Jericó, coloca-o como assaltado na estrada por bandoleiros, que roubam seus haveres, ferem-lhe o corpo, ferem a alma e o deixam tombado. E o ensino do mestre entra por outro caminho explicativo. Porque ele podia ter colocado tanta gente para passar por ali. Faz questão de mexer num problema nosso, que é o das imagens que fazemos das pessoas. Para nós, as criaturas são identificadas pelo seu estereótipo e pelo seu exterior. Sempre fazemos julgamento dos indivíduos através daquilo que vemos. Você conhece aquela senhora? Sim, ela que mora naquela casa cara, ela que tem aquele carro do ano, ela que é a esposa do deputado. Mas a pergunta foi se a gente conhece aquela senhora. E nós afirmamos conhecer e dissemos apenas atributos exteriores. Mas a senhora mesma não conhecemos. Você conhece aquele jovem? Sim, muito. Ele estuda na minha faculdade, ele é vizinho da minha tia, ele mora naquele duplex, ele tem aquela moto do ano. Mas a pergunta foi se a gente conhecia aquele jovem. E nós dizemos conhecer, mas não era bem a pessoa. Conhecemos as coisas que essas pessoas fazem ou que essas pessoas têm. Assim também a época de Jesus. E ele queria desmontar essa falácia e coloca para passar por ali duas criaturas que deveriam ser irreprocháveis, porque eram tidas e havidas como pessoas acima do bem e do mal. Afinal, eram sacerdotes do templo de Salomão. E esse templo era tão notável que a sua nave era dividida em duas salas grandiosas em sua importância. Uma delas era a sala do santo. No santo ficava o grande altar de ouro, o candelabro de 7 braços, símbolo da raça, também de ouro, e as alfaias, todos os tecidos, a cortinagem, as toalhas, tudo quanto fazia parte do templo para enfeitá-lo, todos os panos caros e raros estavam no santo. E a outra sala, o santo dos santos. Nesta sala estava a arca da aliança, dentro da qual as tábuas da lei, recebidas por Moisés no Sinai. E nesse santo dos santos morava Jeová. E as portas dessa sala eram abertas apenas uma vez ao ano pelo sumo sacerdote, para as cerimônias em louvor ao Senhor, e não mais. Os sacerdotes que militavam no templo se distribuíam em 24 ordens. Cada uma delas cuidava do templo durante uma semana. Fazia de tudo, se distribuía como uma guarda palaciana, para atender a todos os requisitos dos sacerdotes maiores, até as tarefas mais simples que ali tinham lugar. Então Jesus Cristo coloca exatamente duas pessoas envolvidas nesse staff de Jeová, para que passem pelo homem caído, para nos mostrar o quanto há de hipocrisia na criatura humana. Nós somos muito crentes, muito religiosos, muito atentos aos preceitos dentro do templo.
Mas quando saímos, somos pessoas banais, pessoas comuns e às vezes indiferentes ao sofrimento alheio. Passou então o sacerdote, que era a hierarquia alta do grande templo de Salomão. Olhou o homem, mas o que ele levava na alma devia ser mais importante do que uma vida humana. E passou de longe e foi cuidar dos seus interesses. Logo mais passará por ali o levita. Era também um sacerdote, de hierarquia mais baixa, que cuidava de serviços gerais, serviços mais rústicos no templo. Era o levita. Mas os serviços gerais do templo eram os serviços da casa de Deus, com o qual ele vivia. E também o levita passou de longe, ocupado com suas preocupações, e sequer foi saber quem era o homem que estava caído. E lá se foram os dois sacerdotes, como pessoas comuns, e não como aqueles que comungavam a intimidade do Senhor. E Jesus Cristo faz passar um terceiro personagem. E como Jesus Cristo não era fácil, ele podia ter apanhado como personagem terceiro alguém que viesse de Dalmanuta, alguém que viesse de Magdala, alguém que aparecesse vindo de Nazaré. Mas ele vai apanhar exatamente um homem que vinha da Samaria, e era um samaritano. Propositalmente, Jesus Cristo escolhe um samaritano para mexer numa questão grave entre os judeus. Porque os judeus tinham horror aos samaritanos, no que eram correspondidos. Porque também os samaritanos abominavam os judeus. Por uma questão histórica, sociológica do povo hebreu. Desde o ano 720 a.C., uma tragédia acontecera em Israel. Porque Salmanaser, o grande imperador babilônio, invadiu o norte de Israel e sequestrou 10 tribos, retirou-as dali, levou-as para as terras de Babelém e no seu lugar colocou outras pessoas saídas de lá para ocupar a terra. E essas pessoas não eram judias, não aceitavam a crença judaica. E os judeus começaram a pressionar a esse povo para que aceitasse a crença judaica. Mas era um povo de outra índole, descendentes de Efraim e de Manassés. Aqueles homens formaram uma região de lavoura, de trabalhos na terra. Criaram a Samaria, que significava torre de fogo. E na Samaria construíram sua vida, sempre lutando contra os judeus e vice-versa. Não aceitavam as crenças judaicas, os testamentos judaicos. Não aceitavam ir a Jerusalém, cultuar a imagem de Jeová, embora crescem no Senhor. Admitiam que a Samaria era mais bonita para que se louvasse ali o Senhor. Então, levantaram sobre o Monte Garizim
Monte dos Gafanhotos, na Samaria, o seu templo, e ali louvavam o Senhor. Enquanto que em Jerusalém, sobre as pedras nuas do Monte Moriá, se levantava o templo que os judeus veneravam. E os samaritanos eram miscigenados. Não eram raça pura, mas o motivo para que os judeus os abominassem, além de não acreditar da mesma forma, de não cultuar Deus da mesma forma, ainda eram miscigenados, ainda eram mestiços, esses descendentes de Efraim e Manassés. Todos nós nos lembramos, quando o Novo Testamento nos fala da viagem que fez Jesus a Samaria com seus discípulos, atravessando as estradas longas que serpenteavam em torno do Monte Garizim e do Monte Ebal, até chegarem numa região onde vivera o patriarca Jacó. Ali, sob a copa de uma árvore frondosa, o mestre se deteve e, pela hora, determinou aos discípulos que fossem buscar alimentos a alguns, e ele ficou com outros, aguardando bem diante de onde estava o poço de Jacó, aberto ali pelo patriarca 2000 anos antes de Jesus. Um poço de 35 metros, que continuava descedentando a região, sagrado, porque pertencera a Jacó e a sua família. Nesse exato momento se acerca do poço uma mulher samaritana, com seus meneios, coloca seu cântaro e começa a puxar com a cacimba a água do poço. Quando Jesus se ergue, dela se aproxima e lhe pede água. Ela ouve aquele sotaque, olha aquele homem com vestidos diferentes dos seus, do seu povo. Percebe por suas características que ele era judeu. E lhe faz a célebre pergunta: como é que tu, sendo judeu, pedes água a mim que sou mulher samaritana? E Jesus Cristo lhe responde: mulher, se tu soubesses quem é que te pede água, serias tu que me pediria, e da água que eu te desse, tu jamais padecerias sede. Ora, como tu podes dizer isto? Este poço foi aberto por pai Jacó. Toda a sua descendência se descedentou aqui, até os animais. Que água é essa que tu tens? Dá-ma então. E Jesus Cristo lhe disse: vai e chama teu marido. E a mulher se entristeceu. Ora, eu não tenho marido. E Jesus Cristo completa: sim, eu sei. E o quinto que está contigo também não é teu. Tu falas como se fosses um profeta. E antes que ele falasse mais coisas, ela saiu a correr e chamou a vizinhança, os amigos, o quinto que não era seu, mas que estava com ela, que também foi. E dentro de poucos instantes, Jesus Cristo pregava a uma pequena multidão rodeada no templo, no poço de Jacó. Ali ele falou sobre a vida, sobre a morte, sobre o reino dos céus, sobre a paz interior. Aproveitou o ensejo e pregou aquela pequena massa ali reunida. E a mulher, entusiasmada com o que acabava de ouvir, aproveitou o ensejo diante daquele mestre querido, daquele Rabone, para perguntar-lhe: Senhor, uma questão. Onde tu achas que deveremos adorar a Deus? Aqui no Monte Garizim, verdejante e belo, ou sobre as pedras nuas do Monte Moriá, em Jerusalém? E Jesus Cristo lhe responde com tranquilidade: mulher, há de chegar o dia em que o Senhor não será adorado nem no Monte dos Gafanhotos,
nem no Monte Moriá, mas sim em espírito e verdade na intimidade dos corações. E ela se rendeu à grandeza daquele homem. Narram as tradições cristãs que aquela mulher tornou-se a primeira grande pregadora do Evangelho na cidade de Siquém, ou Sicar, a capital da Samaria, abrindo espaço no movimento cristão para que as mulheres pudessem cantar as boas novas de Jesus. Era por isso que, ao escolher o terceiro personagem, aquele que salvaria o judeu, Jesus Cristo, para mostrar que nem todos são o que parecem, colocou um samaritano. Os sacerdotes, que todos acreditavam fossem acima do bem e do mal, eram homens comuns, com suas fragilidades. E o samaritano, que era tido como pessoa de má vida, foi exaltado por Jesus Cristo como tendo sido aquele que usou de misericórdia para com seu irmão, aquele que se mostrou como próximo do seu próximo, para nos dizer que as aparências enganam. Quando olhamos as pessoas pelo seu exterior, fazemos o juízo de acordo com nossas concepções internas, mas que não significa a realidade, porque não sabemos o que vai na alma de cada criatura. E Jesus Cristo queria mostrar isto. O homem tido como mau, aquele que tinha coragem de fazer o bem. Os que eram tidos como bons eram frios, indiferentes. Como muitos de nós, que a gente fala manso, é macio no centro espírita. Mas ao sair à rua, o primeiro carro que nos feche, que não nos dê passagem, damos de dedo, falamos loucuras, nos tornamos raivosos, nos iramos. No templo, nós todos somos irmãos. Passamos na rua e muitas vezes nem nos olhamos. Fazemos de conta que não nos vimos. É a história da criatura humana desde sempre. Mas, ao colocar o samaritano, Jesus Cristo nunca podia ter trazido uma parábola do bom samaritano. Ele estaria confirmando a tese judaica de que o samaritano não presta, mas havia um bom no meio deles. Do mesmo modo que ele não chamou os sacerdotes de maus judeus. Nas traduções hebraicas, ficou marcado o preconceito. Tinha que ser um bom samaritano, já que samaritano não presta. A parábola era do samaritano. E ficou, nas traduções da Vulgata, como a parábola do bom samaritano, que ratifica a ideia de que os samaritanos não valiam nada. Mas Jesus Cristo nos queria levar a um outro raciocínio. Os movimentos da assistência, já que a parábola se refere a responder quem é o nosso próximo. Ele coloca o samaritano fazendo os 3 movimentos da assistência ao próximo. Parou o animal em que estava montado e desceu para ver o de que se tratava. Primeiro movimento da assistência social. Identificar qual é a necessidade da criatura humana. Quase nunca nós, os cristãos, temos tido essa preocupação. Imaginamos que todo mundo que entra no centro espírita é para tomar paz. Senta aí, entra aí nessa sala, vai para aqui, para aqui. Imaginamos que todo mundo que entra no centro espírita é um analfabeto em espiritismo. Imaginamos que todo mundo... Seria tão importante se a gente perguntasse às pessoas. Se tivéssemos o costume de receber quem chega na entrada do centro, é a primeira vez que vem.
Em que é que podemos ser útil? Em que lhe podemos servir? A pessoa vai dizer, eu estou procurando um livro, não sei se vocês têm aqui na livraria. Vocês têm livraria? De repente a pessoa, não, é curiosidade, eu quero saber como é que é um centro espírita. Se tem bode preto, pano preto. De repente a pessoa dirá, eu vim com uma necessidade de saúde, a desencarnação de alguém, a morte de um ser querido, mas nós teríamos tido ensejo de ouvir a quem chega. É muito comum que nós, os espíritas, gostemos de falar. Encontramos uma pessoa que começa a falar, a gente não sabe quem é. A gente começa a expor os nossos conhecimentos, a nossa riqueza, mas não sabe o que a pessoa foi buscar ali. Primeiro passo do serviço social. Jesus coloca na ação do samaritano. Era um homem ferido. O segundo passo, os primeiros socorros. Foi ao seu alforje, buscou vinho e azeite para higienizar a ferida, para suavizar a ferida com azeite doce. Normalmente nós não damos atenção a isto. Todo pobre que chega vai receber a mesma coisa. Afinal de contas, pobre é pobre. Parece que diante dos necessitados, pobre de qualquer jaez, nós estamos diante de uma plantação de abóboras. Não fazemos distinção entre as criaturas. É muito comum encontrarmos nas nossas obras sociais espíritas uma forma de tratar os assistidos preconceituosa. Começa pelo fato de que, muitas vezes, essas famílias, essas crianças, essas pessoas que atendemos, chegam ao centro espírita famintas. Muitas vezes, é das poucas comidas que tem na semana, se não for a única. Mas os evangelizadores espíritas são muito justos. Merenda só depois da aula. Mas cada evangelizador já foi para o centro forradinho. Já comeu bem em casa, agora vai fazer justiça com a fome alheia. Mas por que a gente não dá o lanche antes? Não é para dar? Ah, mas se a gente der o lanche antes, eles vão embora. Então, era a necessidade deles. Era comer. Jesus pediu que a gente verificasse qual era a necessidade. Mas, felizmente, as pessoas não vão embora. Pelo contrário. Ouvir falar de Jesus com o estômago vazio é terrível. Quando a evangelizadora fala, o professor fala, porque Jesus, a gente já pensa um pão. Morreu na cruz, a gente está morrendo de fome. Nós associamos tudo à fome que a gente tem e não prestamos atenção na lição. Se a gente está com o estômago forrado, como Jesus é agradável. A gente até pergunta sobre ele, a gente até se interessa por ele. Mas nós, os espíritas, fazemos muita justiça com os pobres. Só depois da aula. Seria bom que todos os evangelizadores fossem também em jejum. Nós que comemos todo dia, e muito, para nos solidarizar com os pobres. Vamos lanchar na hora em que todos lancharem, mas não é assim. A gente tem 2 pesos e 2 medidas. Nós comemos bem em casa. E agora vamos fazer caridade para os outros. De repente, encontramos situações curiosas. Gosto de contar que quando fundamos a nossa casa espírita, há 27 anos, logo nos primeiros meses, estávamos ocupados em fazer reuniões com as equipes de trabalho para definir rumos, para definir estratégias. Todos os domingos à tarde, se reuniu uma das equipes, 2 equipes, em salas diferentes, para que a gente discutisse essas questões. Cheguei de uma viagem no meio da tarde, me dei conta de que estavam os companheiros relacionados com o trabalho social da casa, que começou antes da fundação da casa. E eles iam decidir qual seria o menu para que as senhoras preparassem para os necessitados de comida. E eu fui para o centro, cheguei lá,
a reunião já estava apenas começando. Assentei-me fora do grupo e fiquei ouvindo as discussões. As senhoras, os cavalheiros, todos muito entusiasmados com o centro novo, com o trabalho novo, que iria se renovar naturalmente. E cada um pensou no que ia ser servido. Foi feito um hall de sopas. Segunda-feira, sopa disso, terça-feira, sopa daquilo. E as senhoras têm receitas de sopa maravilhosas. Nisso que está havendo a discussão, eu registrei a entrada de um espírito. Vestido simplesmente, mas com uma vibração muito boa. Era um rapaz. Aproximou-se de mim, ficou ao lado. E fiquei imaginando com meus botões que em dado momento ele desejaria escrever, dizer alguma coisa. Mas dali a pouco ele me tocou e perguntou assim: Raul, meu irmão, por que é que pobre só tem direito de tomar sopa? E eu fui tomado na surpresa. Naquele átimo, passou pela minha cabeça exatamente o que o Espírito perguntava. Porque viajando pelo Brasil todo, já encontrei sopa de todo tipo e feitio. Casa da sopa, sopinha da Sheila, sopa do Dr. Bezerra, sopão da fraternidade, sopa! E se a gente parar para pensar, não é que a sopa seja um prato mais barato. Porque para que a gente dê uma sopa a um pobre para alimentá-lo, nós temos que pensar nos legumes, no carboidrato das massas, nas carnes. O trabalho de descascar legume, de cortar carne, de cozinhar cada um a seu tempo para não virar um mingau. É trabalhoso fazer uma sopa para muita gente. Então, porque é sopa, é tradição. É tradição. E aí eu fiquei pensando nos nossos meninos pretinhos do Rio de Janeiro, naquele calor de 40 graus, e a sopa quente, e os bichinhos dessorando. E naquele impulso que o Espírito me perguntou, por que pobre só tem direito a tomar sopa? Eu passei a pergunta para a mesa. E todo mundo se assustou, como eu. Ninguém tinha se dado conta que no cardápio só tinha sopa. E todos se riram. Eu não tinha dito que era o Espírito. Eu lancei a pergunta no impulso. E aí começaram a pensar tudo de novo. Então vamos fazer o seguinte, na segunda-feira, nós vamos fazer assim, um macarrão à bolonhesa. Veja como é muito mais fácil. Carne moída e massa cozida. Na terça-feira, aí começaram a pensar nos pratos. Um feijão com charque, com arroz, com farinha. E o povo gosta. E fizeram um novo cardápio só de pratos diferentes de sopa. Eu digo, gente, e a sopa? Tem que ter um diazinho de sopa. O Espírito perguntou por que só sopa. Mas ele não falou nada de mal contra a sopa. Então, se deixou um diazinho para dar a sopa. Mas todos os outros dias eram outros pratos. Porque se alguém nos perguntasse a nós, você tomaria a sopa todos os dias como prato principal? Não, nas nossas casas a gente faz minestrone, para comer o prato duro depois, o prato forte depois. Mas o pobre tem que se contentar com a sopa. Aí a gente ainda diz, olha, tomou 3 pratos. A gente adora dizer que pobre come muito, mas é sopa. Dali a pouco ele está com fome de novo. Nós somos assim. Mecanizamos o atendimento. Como é para os outros, não nos colocamos no lugar dos outros. E aí tratamos com casca e tudo. Você já ganhou, chega para cá. Você já recebeu. Minha senhora, chega para cá. A gente não sabe nem o nome de minha senhora. Minha senhora, chega para cá. Tratamos as pessoas esquecendo que elas são nossas irmãs. Em estado de necessidade. Estado esse que poderá nos alcançar amanhã, ninguém sabe. Daí então, Jesus Cristo nos chama para prestar atenção no primeiro movimento, identificar a necessidade. O que a pessoa quer? Muito pobre chega ao centro, mas não quer bolsa, não. Quer que ajude a tirar documento das crianças. Quer que ajude a arranjar uma escola para as crianças, um emprego para o marido, um tratamento para o marido doente ou para a esposa enferma. Mas se a gente nivela tudo como plantação de abóbora, todo mundo que chega tem que tomar sopa, tem que tomar pasta, tem que tomar tudo do que a gente quer dar. E nós temos formas muito peculiares de tratar os pobres que buscam o centro espírita. Diferente da de Jesus.
Então, quantos dizem cheios de empáfia? Aqui no centro, a gente não dá o peixe não, a gente ensina a pescar. Mas Jesus nos fala dos primeiros socorros. Se o indivíduo chega faminto ao centro espírita, eu vou ensiná-lo a pescar, o peixe é que vai pescá-lo. Ele não tem força para segurar o anzol. Então, o primeiro peixe a gente dá e ensina depois. O primeiro socorro a gente presta e orienta depois. Tiramos a criatura do estado de choque e depois orientamos a sua vida para que ela não se torne dependente da gente, para que ela tenha dignidade. Como nos diz o Livro dos Espíritos, que toda esmola degrada a criatura. Deveremos converter a esmola em salário, diz o Espírito de verdade. Então está tudo na doutrina espírita, mas o terceiro movimento da assistência, Jesus Cristo coloca na ação do samaritano o acompanhamento. Aquele homem podia ter tratado da ferida e deixado o homem caído ali. Mas caminhou a segunda milha, deu algo mais, fez algo mais. Colocou-o sobre a montaria, levou-o à hospedaria, ficou com ele. Se incumbiu dele. Se alguma coisa a mais gastar, quando eu voltar, ressarço. É tão importante se a gente puder acompanhar aquela criatura que a gente diz estar assistindo. Maria, aquele remedinho funcionou? Aquele remedinho que você levou a semana passada funcionou? E seu filho já conseguiu tirar os documentos? Seu marido já conseguiu aquele emprego? E você melhorou, nega? Quer dizer, a criatura se sente irmã nossa. Eu me interesso por ela. Eu me lembro que a meninada estava com problema de saúde e pergunto a ela. Eu a chamo pelo nome. Eu chamo pelo nome. Eu me interesso. Há casos em que a gente sabe que eu não posso esperar que essa família volte o mês que vem ao centro, porque o problema é grave. Vamos destacar uma equipe para ir durante a semana ver se a criança melhorou, se precisa de hospitalização, se precisa de alguma coisa a mais. Reforçamos seu farnel. Acompanhamento. Nós temos as pessoas por número. Ela só vai voltar o mês que vem. E nas vésperas a gente pensa de novo no que ela vai receber. Tem que fazer as bolsas, tem que fazer não sei o quê. E as pessoas? Muitas vezes a criatura que recebe uma atenção, ela fica mais feliz do que se recebesse uma bolsa de gêneros. Saber que ela é gente para nós e não objeto para que nós sejamos caridosos. A criatura um objeto da nossa caridade. Como nós entendemos mal a Jesus? Então, na parábola do bom samaritano, quando os discípulos lhe perguntaram quem é o nosso próximo, ele criou a história com todos esses ingredientes. É o nosso próximo que a gente julga conhecer e não conhece. É o nosso próximo que a gente julga pelas aparências exteriores. É o nosso próximo que a gente trata com casca e tudo. É o nosso próximo com o qual nós somos indiferentes. Ele colocou tudo isso na pauta da parábola do samaritano para dizer a todos nós que o nosso próximo é toda criatura caída na estrada da vida, mas é também aquele que está mais próximo de nós, nosso familiar. Quantas vezes nós acreditamos que o nosso familiar tem obrigação de nos tolerar como a gente é, de nos suportar como somos, e tratamos com tamanha rudeza os familiares, quando ninguém tem obrigação. Os familiares que nos tratam bem é porque gostam da gente, mas ninguém tem obrigação de suportar desaforos, agressividades, atitudes ruinosas, mas nós acreditamos nisso. Na rua nós somos cordeirinhos, em casa mostramos as garras, porque na rua a gente apanha, na rua a gente leva tiro, mas em casa estão as pessoas desarmadas com relação a nós, aqueles que gostam de nós. Seria tão bom se a gente aprendesse dentro de casa a ver na nossa mãe, no nosso pai, no nosso irmão, o nosso próximo.
Não me adiantará tanto ver na rua o próximo, se aqueles que cuidam de mim são vistos com indiferença por nós. Seria tão bom se a gente dissesse: querida, faz favor, traz um copo d'água para mim. Esse faça um favor está fazendo falta. E depois do copo d'água: obrigado, querida, você é um anjo. Agradecer está fazendo falta. Traz um copo d'água para mim. Leva esse copo para lá. Assim que a gente tem sido, com exceções felizes. Meu filho, faz favor, papai, pega o chinelo ali para mim. Nós estamos ensinando as crianças como se vive no mundo. Obrigado, meu filho, você é 10, hein? Você é o filho querido do papai. Mas a gente diz isso para todos os filhos. Porque é verdade. Mas se nós não ensinarmos essas coisas, nossas crianças não aprenderão. Porque elas aprendem com o que veem, muito mais do que com o que ouvem. Então será importante que a gente entenda que o nosso próximo, depois de nós, mais próximo é o nosso familiar. E porque nós gostamos de nós, em primeiro lugar, Jesus Cristo propôs que nós amássemos o próximo como amamos a nós mesmos. Alguns filósofos discutem se isso é possível ou não. Se é possível amar a alguém como a gente se ama. Mas o fato é que nós deveremos nos utilizar do processo da empatia e nos situar no lugar do outro e verificar se nós gostaríamos de receber de alguém aquilo que estamos dando a alguém. E certamente, como a gente gosta da gente, vai gostar de receber o melhor dos outros. Então, vai tratar de fazer o melhor aos outros. A parábola que nós julgávamos já ter entendido nos traz ainda tanta contribuição. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Seria bom que nessa caminhada do mundo em que estamos, fizéssemos uma autoavaliação. Se nós estamos subindo de Jericó para Jerusalém, se estamos saindo das coisas mundanas para as coisas da alma, do espírito imortal, ou se continuamos descendo da Jerusalém para Jericó. Jerusalém era um símbolo, usado também nas palavras de Jesus. Um dia, toda a terra se tornará a nova Jerusalém. A Jerusalém rediviva, depois de fazer o seu lamento sobre Jerusalém. Ai, Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Dia chegará em que a tua casa será devastada, Jerusalém, e sofrereis, até que possais dizer: benditos todos aqueles que venham em nome do Senhor. Ah, Jerusalém, Jerusalém. Ainda vivemos hoje como naqueles dias recuados da indiferença pelo ser humano. Nossos discursos têm sido vazios, têm sido ocos, com as felizes exceções. Temos dado coisas aos próximos, mas não temos tido coragem de nos dar ao nosso próximo. Quando Jesus Cristo chegou ao mundo estelar e encontrou as tradições mosaicas de abrir-se as searas uma vez por ano, para que os pobres adentrassem e retirassem tudo quanto necessitassem. Os donos das terras não se apresentavam, eram os empregados que atendiam a massa por determinação de Moisés, que houvera tombado no Monte Nebo e deixara a Josué o encargo de fazer-se cumprir sua vontade.
quando chegou Jesus, propôs diferente. Era importante dar as coisas, mas era fundamental que nós nos dessemos nas coisas que dessemos. Hoje os espíritos do bem nos dizem que quando levamos um biscoito, uma bala, uma guloseima a um hospital, uma fruta a um enfermo, a um interno penal, e se amamos a atividade que fazemos, conseguimos impregnar esse comestível com a nossa melhor vibração, como se lhe aplicássemos um passe. Mas se nós entregamos como quem se desincumbe de um compromisso, de uma obrigação, continuamos vedados, armazenando em nós a nossa energia sem passá-la a ninguém. Ah, Jerusalém, Jerusalém, como ainda somos indiferentes para com aqueles caídos no caminho. Ainda acreditamos que os pobres mais necessitados do mundo sejam aqueles que precisam de pão, de comida para o estômago. E é o Espírito Joana de Ângeles que nos diz que a criatura humana tem mais fome de amor do que de pão para o estômago. É por essa razão que não conseguimos enxergar as pessoas ricas que sofrem, que estão caídas pelos caminhos. As pessoas ricas cujos filhos se bandearam para a drogadição, para a prostituição, para a criminalidade, que também sofrem. E nós imaginamos que sofrem apenas aqueles que não têm pães nem lume no fogão. Como ainda somos equivocados. Não temos olhares para as necessidades humanas. Os pequenos referidos por Jesus não são somente aqueles a quem falta o pão, mas aqueles a quem falta a luz do Evangelho, falta a luz da orientação, falta o apoio da amizade. Quando as criaturas são ricas, grande parte daqueles que se lhes acercam têm interesses escusos, querem usufruir, beneficiar-se, locupletar-se. E Jesus Cristo nos chama a atenção. Por isso ele não disse quem era o homem caído na estrada, era um ser humano. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Reflitamos sobre a nossa conduta diante do nosso próximo, seja ele qual for. Endinheirado ou pobre, em graves posições sociais, políticas, ou na miséria social, na indigência total. Não nos importe se seja um homem ou uma mulher, o nosso próximo. Se alguém falastrão ou alguém tímido e mudo, o que é que temos para dar-lhes? Qual é a necessidade que eles portam? Qualquer que seja essa necessidade, precisarei dar-me na doação que eu fizer. Se eu tiver que conversar, que eu ame na minha conversa. Se eu tiver que aconselhar, que eu ame no meu aconselhamento. Se eu tiver que dar um pão, uma peça de roupa, ou um medicamento, que haja amor nessa atitude. E a partir daí, então, o nosso coração vibrará na faixa do bem proposto por Jesus. Os meus discípulos serão reconhecidos por muito que se amem. E escreverá Simão Pedro, na sua primeira epístola, o amor tem o condão de cobrir multidões de pecados. É graças a essa reflexão que desejamos hoje agradecer a Deus, nosso Pai, por todas as bênçãos com que tem iluminado as nossas vidas, dando-nos ensejo de refletir melhor sobre os nossos atos, sobre os nossos passos, já que a terra tem se mostrado tão ríspida, tão dura, tão ressecada, tão carente de amor.
pensarmos na possibilidade de sermos samaritanos, em cada caminho em que estivermos, junto a quem quer que seja, verificando qual é a necessidade, oferecendo os primeiros socorros e acompanhando. Melhorou fulano? Como estão as coisas? E aí já conseguiu o que buscava? Para que demonstremos interesse afetivo e fraternal. E é graças a essa reflexão que os bons espíritos nos trazem, que temos ensejo de nos dar as mãos e apertá-las, e de nos ajoelhar diante do altar da vida e beber as luzes das constelações e cantarmos: Pai nosso que estás nos céus, na luz dos sóis que brilham nos infinitos, Pai amoroso e bom, de todos os seres aflitos que gemem, que choram, que se debatem, que se estertoram neste mundo de escarcéus, santificado, Senhor, seja o teu nome sublime, nome que em todo o universo exprime ternura, concórdia, misericórdia, exprime amor. Venha ao nosso coração o teu reino de bondade, reino de paz, reino de claridade, na estrada augusta que nos leva à perfeição. Cumpra-se o teu mandamento, Senhor, mandamento que não vacila, mandamento que não erra, seja nas engrenagens dos céus, ou seja entre as lutas da terra, onde encontramos tanta mágoa, tanta dor, tanto sofrimento. Livra-nos, Senhor, de todo mal, mas dá-nos hoje o pão em nosso caminho, permitindo que ele seja amassado com o trigo do amor nas mãos e no carinho dos nossos amigos espirituais. Auxilia-nos também, para que em nossos deveres cristãos aprendamos a amar a todos os nossos irmãos, primordialmente aqueles que se acham distanciados do bem, sob a proteção de Jesus. Livra a nossa alma do erro, neste mundo de desterro distante da tua luz. Perdoa-nos, ó Pai, pelos erros escabrosos, de passados tenebrosos, em que a iniquidade se fez geratriz de tanta dor, para que um dia, dentro de nós se reproduza a tua ideal igreja, a igreja da fraternidade, a igreja da revelação imortalista, a igreja da bondade, da verdade, da equidade, a fim de que dentro dela então se possa cumprir a vontade do teu inesgotável e dulce amor, hoje e para sempre, Senhor, que assim seja. Muito obrigado, Pai de nossas vidas, obrigado, Mestre amado, muito obrigado, senhores. Nessa manhã de domingo, tão fraternal e carinhosa, nós agradecemos a todos que estiveram aqui presentes, aos trabalhadores da casa, às pessoas que cuidaram do ambiente, a pianista, as pessoas da mesa, a todos que aqui estão, em especial ao professor José Raul Teixeira, que também nos levou na alma diretrizes de segurança, ou como diz em seu mais recente livro, Em Nome de Deus, diretrizes para a nossa vida. Muito obrigado a todos, convidando-os para que na semana que vem possamos retornar sobre a palestra da Dona Terezinha de Oliveira, cujo tema será as Três Marias do Evangelho. Muito obrigado novamente a todos, que tenhamos um ótimo domingo e uma excelente semana, deixando a oração final do Raul como oração nossa final do centro. Muito obrigado.